nossa feita, Marcos capítulo 7, do verso 1 ao verso 23. Texto também muito conhecido, paralelo dele, se encontra Mateus capítulo 15. Jesus e a tradição dos anciãos, diz a nossa nota editorial da versão Almeida Revista Atualizada. Diz-nos assim o Santo Evangelho. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. Pai, nós te louvamos por tua palavra e suplicamos teu favor essa noite, para que possamos juntos aprender mais de ti aos teus pés. Sublime e supremo pastor, eis as tuas ovelhas, nós aqui precisamos do teu pasto, precisamos ser nutridos pelo Senhor. Abençoa a tua igreja essa noite, fala aos nossos corações, traz vida aos que estão mortos em delitos e pecados, novo ânimo, força e vigor àqueles que estão abatidos. Sê tu, Senhor, glorificado mais uma vez essa noite na exposição da Sagrada Escritura, em nome de Jesus. Amém. Creio que está só batendo aqui, Geraldo, um pouco o P assim, tá, a gente fala e está dando uns estalos aqui. Meus irmãos, após uma narrativa sobre os ensinamentos e feitos do Mestre, visando destacar sua divindade, Marcos volta a considerar a oposição ao ministério do Mestre por parte dos escribas e fariseus. Então, lembra que
no princípio do Evangelho, nós observamos muita oposição a Jesus, sua pregação, seu ensino. E, na sequência, nós temos observado Marcos respondendo aquela pergunta que é feita lá desde o capítulo, os irmãos lembram? Capítulo 4, no versículo 41, quando os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? De lá para cá nós temos visto o Senhor, pelo registro do Evangelho de Marcos, como Deus homem, como Deus que encarnou. Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, Deus em carne. Então, isso foi comprovado, nós vimos, as forças, o Senhor tendo domínio sobre as forças da natureza, o Senhor tendo domínio sobre os demônios, o Senhor tendo domínio sobre as moléstias, sobre as doenças. Enfim, o Senhor como aquele que dá alento ao cansado, dá pão ao faminto, Ele guia, de fato, o povo como pastor, e tudo isso profetizado, tudo isso está vaticinado, ou seja, o Senhor anunciou os seus profetas no Antigo Testamento, e Cristo é o cumprimento de todas essas coisas. Mas agora nós vemos aqui, os irmãos percebam, a partir do capítulo 7, que a fama de Jesus, no final do capítulo 6, percorre toda a região da Galileia, e aquilo impacta até mesmo a grande metrópole de Israel, Jerusalém. E nós vemos que vieram alguns fariseus e alguns escribas de Jerusalém. Eles vieram sondar, observar quem é esse homem. O que é que está acontecendo naquela região tão populosa, Galileia, tantas sinagogas sendo realmente transtornadas pelo ensinamento glorioso, da autoridade de Cristo, seu domínio, seu ensino, a beleza, tudo aquilo que ele fazia, enfim, de quem ele é. E eles então vieram, mas não para adorar, não para reconhecer a majestade de Cristo, mas para procurar oportunidade para se opor, criar algum tipo de censura ou algo que pudessem incriminar ou, mais uma vez, lançar infâmia sobre Cristo e os seus discípulos. Então, surge mais um embate aqui, né? E dessa feita o embate acontece por uma tradição, que nós vamos entender um pouco mais dela aqui, que concerne ao lavar as mãos antes de comer. O que é interessante é que nesse embate, que eu quero considerar aqui com os irmãos, é que nós podemos aprender o contraste estabelecido pelo mestre ante a falsa religião, fundamentada em preceitos humanos e caracterizada pela superficialidade e hipocrisia de um lado, e a verdadeira religião, que se fundamenta na palavra de Deus, transforma o âmago do homem para a liberdade em Cristo Jesus. Então, é muito claro aqui nesse texto, esse embate e esse contraste, ele salta aos nossos olhos nessa passagem. Ou seja, da falsa religião e da verdadeira religião. E a falsa religião, ela é praticada exatamente por aqueles que estão usando as Escrituras de modo não bíblico. E isso era já comum nos dias de Cristo. Os escribas, os fariseus, autoridades, que de fato estavam tão perto, mas de fato estavam muito longe da verdade do Evangelho. Então, a verdadeira religião, nós estamos aqui já resumindo, ela vai se concentrar na palavra de Deus que toca o âmago do indivíduo, faz dele uma nova criatura para a liberdade em Cristo. E a falsa religião vai moldá-lo externamente com preceitos humanos que nunca alcançam de fato o coração. Então isso é algo que nós podemos observar e aprender do contraste aqui essa noite. E nós vamos dividir essa pregação em duas partes. Hoje nós iremos observar a falsa religião. E no próximo domingo nós observaremos a verdadeira religião. Para nós compreendermos, analisarmos nossas vidas diante da denúncia de Cristo, naquilo que os fariseus apresentaram, os escribas, e claro, também encontrarmos consolo ao sondarmos os nossos corações e observarmos que a obra da graça se processa de forma real em nossos corações. A falsa religião, irmãos, se detém sempre, em primeiro lugar eu quero que os irmãos entendam isso, em regras que moldam apenas o exterior do homem. A falsa religião consiste nisso, certo? Isso é algo que nós esquecemos muitas vezes, e muitas vezes nos deixamos levar, até mesmo somos como crentes e até vivendo o evangelho autêntico,
Nós nos deixamos moldar por conceitos e ideias humanas que não refletem o Evangelho de Cristo. O que aconteceu aqui? Os discípulos chegaram ali, foram comer e não lavaram as mãos. Talvez você diga, puxa, mas também é anti-higiênico. Aqui não é questão de higiene. Isso não quer dizer que os discípulos iam com as mãos imundas e comiam de qualquer forma. Era um rito que os anciãos criaram por uma tradição oral que eles diziam que Moisés, além de escrever, ele transmitiu ensinos orais e que esses ensinos foram passados de geração em geração. E que um deles consistia em um rito de purificação intensa que todo judeu tinha que fazer antes de tomar suas refeições. Isso não se encontra em nenhum lugar do Antigo Testamento. De fato, quando nós observamos o rito de purificação, ele é demandado dos sacerdotes com a bacia de bronze, que ficava ali na entrada do tabernáculo, para que eles sim lavassem suas mãos e seus pés, para que fosse oficiar diante de Deus os sacrifícios apresentados ao Senhor. Mas eles, querendo que aquilo fosse mais extenso, mais amplo, eles colocaram isso como algo demandado de todo o povo, e de uma forma que consistia não apenas em passar água nas mãos, mas imergir de fato os seus braços, e muitos afirmam que até a altura do cotovelo, para que de fato estivessem puros. Isso de forma religiosa, não era uma questão de higiene, mas sim, eles entendiam que os que não praticavam isso, eram pessoas que não poderiam ser dignas de ser chamadas de servos ou servas de Deus. Então eles criaram isso, e observaram que em Cristo o próprio Senhor não vivia isso. Jesus não se detinha nisso porque isso era uma tradição, isso não era um mandamento divino, não era algo demandado do Pai nas Escrituras. Tudo que foi demandado Cristo fez, quando seus pais o levaram ao templo para ser apresentado, a circuncisão, etc., até o próprio batismo. Cristo se submeteu porque era ordenança divina. Mas isso era invenção dos fariseus, escribas, e muitas outras semelhantes a essas existiam e oprimiam o povo. Então nós vemos aqui, irmãos, que a falsa religião, ela vai buscar essas regrinhas e esses conceitos humanos que se detêm apenas em moldar o exterior, ditar e seguir regras, são características e o modus operandi da carne. É algo que nós esquecemos e achamos que quando falamos da carne, falamos em questões apenas sensuais, a embriaguez, a sexualidade distorcida, a fornicação, o adultério. Não, dentre as obras da carne elencadas pelo apóstolo Paulo, nós podemos observar a realidade religiosa. Gálatas 5, abra comigo a escritura, veja, o apóstolo Paulo diz isso para nós. Gálatas capítulo 5. Verso 19 e 20, os versículos 19 e 20. Olha o que nos diz. Ora, as obras da carne são conhecidas, algumas versões falam manifestas, e são prostituição, impureza e lascívia. Ok, a distorção, a corrupção do nosso corpo, isso é desagradável a Deus. Mas olha a sequência, idolatria, feitiçarias. A falsa religião é obra da carne. A falsa religião, a ideia de se criar um Deus, tudo procede da carne. É resultado da concepção da carne, um culto falso, uma adoração falsa. A carne se deleita na produção de um Deus que pode criar, reger e manipular a seu bel prazer. É isso que nós observamos. Ou seja, lembra, o Salmo 115 vai dizer para nós isso de uma forma que é muito chocante, e as pessoas não consideram isso em suas devoções, né, na idolatria. O Senhor fala que no verso de número 3, nosso Deus está no céu. Salmo 115, tudo faz como lhe apraz, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. A divindade dos homens, a divindade das nações são manipuláveis, porque são invenção da mente humana, são criados e concebidos por obra da carne. Ou seja, o ser religioso
é sim também, quando fora da verdade revelada em Cristo, obra da carne. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, vai dizer que os homens, com o conhecimento que têm de Deus, distorcem esse conhecimento e adoram a imagem, aves, quadrúpedes e répteis, se tornam loucos em suas concepções. Os fariseus aqui não estavam diferentes disso. Eles tinham conhecimento da verdade, mas estavam manipulando a verdade, e com isso tentando manipular a própria divindade a seu bel prazer, criando regras, criando preceitos que não refletiam o caráter de Deus. 1 Samuel, veja, está escrito no capítulo número 13, abra comigo a escritura. Esse é um texto também que os irmãos, nós conhecemos, que relata a desobediência de Saul, quando ele corrompe o culto. O texto diz, no verso número 8, esperou, 1 Samuel 13, Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali, então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pela circunstância, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Saul inventou, Saul acrescentou, Saul preocupado com o povo, preocupado com as circunstâncias, preocupado em não perder o apoio popular, avança naquilo que não é da sua competência. Ele não era sacerdote, Samuel sim o era. Ele oferece holocausto, e diz que perguntou, considerou consigo mesmo, e queria a benevolência do Senhor. Veja que toda essa religião, essa realidade de dizer, eu quero a bênção de Deus, eu estou fazendo de forma sincera, o Senhor sabe do meu coração, não é isso que conta, mas sim a palavra de Deus. Às vezes nós temos essa perspectiva humanista, de dizer, não, mas a pessoa está ali, adorando o seu Deus, tudo bem que não é o Deus revelado na Escritura, não é Jesus Cristo nosso Senhor, mas é bom, ou seja, dali ela vai para o inferno ou para o céu. Eu posso até concordar que seja bom, porque a religiosidade sim, ela é inerentemente humana, mas dizer que ela adorando a outros deuses da maneira que ela concebe, isso a conduzirá para o céu, é mentira. Jesus Cristo é a verdade. Nós, como cristãos, como crentes, afirmamos o absolutismo da fé cristã. Não existe salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu para que os homens sejam salvos. Atos dos Apóstolos 4:12. Não existe invenção, não existe jeitinho. Os fariseus queriam pegar Jesus e dizer, você e os seus discípulos estão corrompendo a verdade. Jesus, não, vocês é que estão corrompendo. Vocês pensam que estão servindo a Deus com essas práticas, com esses ritos criados por vocês? Não, não está na Escritura, não procede do Senhor, nós rejeitamos isso. 1 Samuel, um pouco mais à frente, no capítulo 15, Saul insiste nisso, e ele desobedece a palavra do Senhor mais uma vez. Interessante, não cumprindo o mandato de Deus de consagrar os amalequitas à destruição. Isso também é uma maneira de obedecer e cumprir a palavra do Senhor. Era uma realidade sagrada. Ele tinha que ter matado os amalequitas porque Deus ordenou isso, e ele não cumpriu.
Ele entendeu que a percepção dele era melhor, ele viu muitas ovelhas, ele viu ali muita oportunidade na realidade pecuária, e diz que poupou Agag. E também, né, os animais. Samuel, quando ouve aquilo, ele diz: que balido é esse que eu estou ouvindo? 1 Samuel 15, versículo 22. Então, Saul dá aquela desculpa: olha, eu juntei esses animais aqui para sacrifício ao Senhor teu Deus. É sempre com esse jeitinho religioso, esse humanismo bíblico, que não obedece à palavra, mas quer apresentar um jeito de mudar as coisas a bel prazer. Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Veja a obra da carne que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Isso, Saul, em você é a sua carne. Você é um religioso falso. Você usa o nome do Deus de Israel, mas não serve o Deus de Israel. A semelhança dos escribas e fariseus, que se assentavam na cátedra de Moisés, de acordo com Mateus 23, mas não cumpriam a vontade do Senhor. Os fariseus se detinham em tradições que, embora extraídas indiretamente das Escrituras, visando transmitir às mesmas um peso divino, passaram a ter um status acima da palavra, tornando-se instrumento de escravidão e manipulação, tanto da divindade como do povo. Estão entendendo? Ou seja, é muito fácil, os hereges utilizam as Escrituras para fundamentar suas loucuras e seus devaneios. Citam a Bíblia, usam as Escrituras constantemente. E isso hoje em dia, o que me chama mais a atenção é que algumas coisas são muito escrachadas, né? Pessoas que vendem óleo santo, pessoas que vendem, enfim, terra de Israel, seja o que for, esses absurdos que se assemelham à idolatria da igreja romana no século XVI. Mas hoje em dia, nós estamos vendo também os vendilhões do templo da teologia reformada. Isso é uma coisa que tem me chocado muito. Recentemente, a minha esposa me mostrou, olha aqui, meu filho, vendo os pastores de renome, todo pastor lançando um curso reconhecido pelo MEC, para os crentes pagarem, fazer esse curso, e vão ganhando centenas e dezenas de milhares de reais. Mas com a Bíblia, ensinando o que há de melhor na teologia, mas jeitosamente invalidando a palavra de Deus. O mestre censurou veementemente tais ensinamentos, bem como também os seus apóstolos censuraram isso. Essas regras, esses conceitos, essas questões que moldam o exterior do homem, são muito fáceis de ser seguidos, mas não tem poder algum, como diz o apóstolo, contra a sensualidade. Veja Colossenses, o apóstolo Paulo fala isso no capítulo 2, Colossenses capítulo 2. Eu lembro, já falei isso para os irmãos, né? E é interessante que hoje mesmo, a gente vinha no carro, né, a família, eu e minha esposa aqui do meu lado, e ela observou um rapaz, provavelmente um testemunho de Jeová, porque você identifica facilmente, né? E ela disse que tinha alguém mais novo até do lado, eu não vi, muito assim, detidamente ela viu. E é uma coisa assim, um molde, uma regra, né? Você já conhece a roupa, você já conhece a pastinha, tem a pasta para o mais velho e a pasta para o mais novo. Tem um guarda-chuva, tem um chapéu, né? As mulheres têm uma bolsa tiracola, algumas transparentes, aparecem na revista Sentinela. Né? Eu me lembro já isso, muitas vezes eu recebi na minha porta, bati um ancião, pessoa mais velha, um meninozinho pequeno, aí o ancião batia na porta, o pequenininho falava: quer viver para sempre no paraíso da terra? Rapaz, é treinado, e isso são muitas religiões que tem aí, os extremos dos pseudos cristãos, os mormons nas suas duplas americanas que andam por aí, de 2 em 2,
com seus cabelos loiros, olhos azuis, né, para atrair as meninas para os bailes, né, dos mormons ali. Irmãos, a falsa religião, ela se caracteriza por isso. Isso nós estamos falando da realidade pseudo-cristã, mas não esqueçamos que isso também adentra na igreja. Colossenses capítulo 2, versículo 16, Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Paulo não está aqui censurando o dia do Senhor, está falando aqui de outras celebrações do Antigo Testamento que os judeus queriam incorporar na igreja cristã. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Veja, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, elas aparentam sabedoria, como de culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não é isso? Então, os ensinamentos humanos visam o exterior. Eu vivi um tempo isso na minha vivência mesmo na igreja evangélica, de que uma pessoa é moldada pela roupa que usa, pelo tamanho do cabelo, pelo tamanho da saia, e existe uma realidade quase como de um quartel de observação dessas coisas. Irmãos, eu não acredito de forma nenhuma nisso, e nem sou adepto da realidade da igreja dar cursos de roupas, como tem que ser o design cristão, né? Design gospel. O homem ou mulher de Deus que tem o Espírito em si, anda em modéstia cristã para a glória do Senhor. Precisa determinar farda, precisa determinar corte de roupa, não precisa fazer nada disso. A igreja não tem que estar ocupada com essas questões do bom senso, de uma mente renovada em Cristo, vive em liberdade e nunca em libertinagem, e expressa a decência em todo o seu ser, para a glória de Deus. Mas as seitas dizem: não toque isso, não use aquilo, não faça dessa forma. Irmão, eu sou de uma época que eu vivenciei na minha juventude tão absurda, que eu vi pessoas dizerem que não podia usar roupa jeans, porque o jeans havia sido criado por um homossexual, e isso fazia com que os espíritos malignos se apropriassem da pessoa que usava calça jeans. Fique tranquilo, você que está de jeans aí. Isso é história, isso é fábula. Quando o irmão ouviu isso aí, o irmão quase fica desesperado para tirar a roupa, porque, meu Deus, não sabia que o jeans ocasionava tudo isso. O fato é que essa atitude sempre foi recorrente na igreja. Nós precisamos estar atentos a regras bem intencionadas, sabe? Colocando aqui entre aspas, para os que ouvirão, né, e não verão, bem intencionadas, que acabam se tornando normas escravizadoras nas igrejas. As nossas próprias tradições. As nossas próprias tradições. Existem coisas que acontecem que eu fico assim, algumas coisas a gente nem sabe, é tanta tradição cristã, que algumas das pessoas, né, eu fico até sem saber disso aí, né? Me falaram, né, da realidade de algumas igrejas batistas antigamente, que toda igreja batista tinha que ter uma cortina, vocês estão vendo a cortina branca aqui, né? E para tirar essa cortina foi uma confusão nas igrejas, que não podia, porque tirar a cortina, mesmo está tirando o véu do Santíssimo Lugar. A gente, graças a Deus, não tem problema com isso. Mas às vezes surge o problema, tirou a cortina, botou a cortina, não gostei dessa cortina não. A igreja tem que ser sem cortina ou com cortina. Não importa a cortina, irmão, não importa se é com cortina ou sem cortina, o que importa é que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. A gente fica detido em querelas, em questões, em tradições. E isso não reflete o Espírito de Cristo. Jesus tinha uma verdadeira ojeriza isso. Por isso que as palavras mais duras que ele dirige não são para pessoas que estão afundadas e atoladas em seus pecados, mas para falsos piedosos, falsos religiosos, como ele se dirigia aos escribas e fariseus, autoridades de Israel, ele disse: hipócritas, vocês são hipócritas.
Vocês vão abraçado com a Bíblia para o inferno. Vocês não entram e nem deixam as pessoas que estão sofrendo entrar. Meretrizes, publicanos, ladrões, precederão vocês do reino dos céus. Que entrarão com o coração contrito, piedoso, temente o Senhor, e não abraçado em picuinhas, fazendo guerra por questões que não refletem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é vida, o Evangelho não é morte, o Evangelho não é escravidão, o Evangelho não é sujeição, dominação, não é nada disso. O reino de Deus avança pelo amor, Ele nos conquistou pelo amor, de modo que queremos ser tudo para Ele, porque Ele é tudo para nós. O Evangelho não trata apenas de assuntos periféricos, ou adequação a sistemas moldados pela mente humana, de maneira nenhuma. Mas é o bafejar divino que comunica nova vida vibrante e exultante no poder do Espírito Santo. É o sopro divino. Assim como Ele nos fez alma vivente, mediante o segundo Adão, Ele nos faz espírito vivificante. Isso é muito maravilhoso. E os escribas e fariseus lavaram as mãos, meu Deus, chega a dar vontade da gente, né? Se eu tivesse lá, eu dizia, me segura, Jesus, me segura que eu não aguento isso aí não. Coisa horrível um negócio desse. Está aqui pregando, ensinando, fazendo bem. Vem umas serpentes dessa. Que é isso, pastor? O João Batista falou, raça de víboras. Não é ímpio que é raça de víbora não, viu? Raça de víbora é o religioso dentro da igreja, que quer ser dono do reino de Deus, estabelecendo regras que o Senhor não estabeleceu. Volta comigo para Marcos capítulo 6. Veja que o Senhor, Marcos aqui, ele delineia para nós a tradição, né? Eles eram escravizados. O texto diz que eles tinham que lavar, eles iam irmãos, eles andavam nas margens das ruas, os fariseus. Já pensou nisso aí? Por exemplo, está aqui a rua, aí lá vem ali 10, 15 pessoas, eles margeavam, porque vai que tem alguém ali que não seja tão puro quanto eu. Se eu encostar nele, eu vou ter que fazer todo o rito de purificação de novo. Olha a escravidão. Eles andavam às margens das ruas ali. O povo não podia encostar neles. E o texto sagrado aqui diz que cuidadosamente eles lavavam, e a gente vê que era muita água, porque quando Cristo vai transformar água em vinho, em João capítulo 2, tem ali, são quantas metretas? São várias metretas, se são 6, 7 metretas. Literalmente como fosse ali potes enormes de água, era para a purificação dos judeus. Tinha que ter muita água, muita água. Tinham que lavar, olha aqui, irmãos, que absurdo, copos, jarros, vasos de metal e camas. E alguns afirmam que eles literalmente imergiam essas coisas para torná-las puras para o uso deles. Então, Jesus, no verso 6, chama de hipócritas, veja, eles questionam a ausência de conformidade. E Jesus toca no âmago aqui. Ele diz assim, no verso 6, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão, vejam, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A falsa religião produz falsa adoração e não envolve o âmago do homem. Eles não estavam ali empenhados, se destacaram de Jerusalém para Galiléia. Chão, para ir a pé. Sim, irmãos, era chão. Não tinha esse transporte não, que a gente tem hoje não. Empenhados. Mas Jesus diz que essa religião deles é totalmente falsa. Essas regras criadas pela carne não podem produzir adoração em espírito e em verdade. Conforme João capítulo 4, você vai entender agora, veja a beleza do texto, dada a corrupção do culto, lamentavelmente, e as invenções da carne acerca das falsas religiões, você vai entender porque que Jesus fala em João 4, verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para serem adoradores. O Pai está aqui essa noite procurando adoradores.
Não é fácil de encontrar. A mulher samaritana foi criada com a ideia de que o Monte Gerizim era sagrado. E os judeus também, de forma equivocada, idólatra, fizeram do templo do Senhor um amuleto. Jerusalém ou Gerizim? Jesus, mulher, oh meu Deus, o povo para inventar besteira. Você quer a versão pecaminosa, viu? O povo para inventar coisa. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade é na palavra. Pastor, mas fulano ali adora tão sinceramente. Não é sinceridade, é em verdade. Porque a verdade lhe fará sincero. O Dr. Laudian tinha um livro, tem um livro dele, é sincero, mas errado. Ele pode ser sincero, mas está errado, se não for de acordo com a vontade de Deus. Verso 24, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, novamente o Senhor diz isso. Essa religião, irmãos, pautada em regras, criada pela carne, fomentada pela língua da serpente, ela é fácil de ser seguida, de ser abraçada. Se moldar uma roupa, se moldar um comportamento, se moldar aos clichês evangélicos, conhecer a linguagem de Sião, usar o evangeliquez, amém, graça e paz, misericórdia, oh glória, louvado seja. Tudo isso nós podemos aprender. Tal religião se torna um fingimento, um teatro, um truque. Existe um empenho externo, visível aos homens, caracterizado por uma certa honra verbal. Este povo honra-me com seus lábios. É uma honra verbal. Mestre, sabemos que és de Deus, ninguém pode se fazer. E que os sinais que tu fazes. Outro chegou dizendo, sabemos que tu não julgas ninguém pela aparência. Mestre, canta. Vejo pessoas que cantam, meu Deus, isso é a próxima Ana Paula Valadão. O mestre destaca, o que é muito importante nós observarmos isso, esse empenho externo não reflete a verdadeira adoração, porque isso é aparente, e jamais alcança a profundidade da alma em contrição e temor diante do Deus Altíssimo. A pessoa não está ali porque entendeu quem Deus é e quem ela é, que é tudo que nós precisamos no culto, na adoração verdadeira, mas porque ela gosta, é legal, é gostoso, é cantar para te adorar, é bom demais, amém, é alívio. Mas de fato você se enxerga miserável, indigno, pecador? Ou você está satisfazendo a sua concepção religiosa que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo? Isaías 66, que texto maravilhoso, o profeta diz, no último capítulo de Isaías, olha a beleza desse texto, sublime. A Escritura diz, assim diz o Senhor, céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós, qual é o lugar do meu repouso? Mas peraí, Isaías, você está dizendo que casa edificareis? Deus não mandou a gente construir uma casa, a casa é em Jerusalém. Vocês não entenderam, não. Não entenderam que eu sou maior do que essa casa, do que esse templo. Eu estou querendo saber se vocês entendem isso. Isso é só um símbolo, isso é só um sinal. Eu quero que vocês entendam a minha majestade, a minha grandeza, a minha sublimidade. Você entende isso, você vê isso. A minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Que Deus Altíssimo, que Deus sublime, que Deus poderoso. Mas o homem para quem olharei é este. Você quer chamar a atenção de Deus aqui essa noite? É muito fácil chamar a atenção de alguém ao seu lado. É muito fácil fazer isso aqui. Eu posso expressar aqui, eu posso ter uma performance aqui. Eu posso levar vocês aqui tudinho a pular. É isso, pastor? Tem, né, os pregadores por aí? Vamos lá, agora Deus está mandando, estou sentindo, irmão, receber aqui o dom do canguru, alguma coisa, não sei. Mas aquele que chama a minha atenção é o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. O que chama a minha atenção não é nada disso. Você pensa que vai me comprar com essas coisas? Samuel
Não olhe para a sua aparência. Porque o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Samuel pensou que o primeiro filho ali de Jessé, eita, esse aí que é o rei. Não. Eu olho para o coração. O Senhor conhece as pessoas que são aflitas com a palavra, abatidas com a palavra, contritas com a palavra. Essa é a verdadeira adoração. Honrar com os lábios, né? Estou dizendo que é errado cantar, é muito bom louvar a Deus, porque isso é a expressão do coração que é restaurado. Mas aí é uma coisa interessante, antes da alegria sempre vem um choro, antes da cura vem sempre a ferida. O Senhor quem fere, o Senhor é quem sara. E hoje nós vemos pessoas abraçarem a realidade gospel evangélica, e elas sorriem, se alegram, cantam, sem nunca terem chorado pelos seus pecados. Absurdo. O Evangelho desespera para dar esperança. O Evangelho fere para curar. O Evangelho mostra as trevas do homem para resplandecer a luz. Por isso que eu fico sempre, me incomoda demais isso. Eu lembro de quando Cristo me chamou, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Não me sentia digno, eu falei para os irmãos de estar no meio dos crentes, ouvir a palavra, ouvir um cântico, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Está faltando isso. Os israelitas, eles se acostumaram a agir dessa forma, ofensiva ao Deus verdadeiro, ou seja, conseguiram associar a iniquidade com ajuntamento solene e tranquilo. Nas igrejas hoje é muito comum os casais viverem em fornicação, em sexo antes do casamento. É muito comum homens casados nas igrejas acessarem sites pornográficos. É muito comum hoje as pessoas viverem vidas duplas e continuarem na igreja como se tudo estivesse bem. E não se incomodam, não se inquietam, não gemem com isso. Não pedem ajuda, não clamam os céus, tocam a sua vida. Honrando-me com os lábios, mas o seu coração é totalmente distante de mim. Eu lhe digo uma coisa, a igreja é o local para você estar. Na sua indecência, na sua imoralidade, na sua ruína, na sua miséria. Mas tudo isso em um coração arrependido. E não da mesma forma. Isaías capítulo 1, veja o profeta nos diz assim, também de forma muito intensa. Ele fala para nós a partir do verso número 10. Ouvi a palavra do Senhor. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominável, abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar, diz o Senhor, iniquidade associada com ajuntamento solene. O que o texto está dizendo não é que pecadores não venham à igreja, mas pecadores contritos, abatidos e que tremem da palavra. Os israelitas aprenderam a linguagem gospel, podemos dizer assim, os sacrifícios cânticos, conheciam os pregadores, conheciam as festas, as comemorações, vinham para os atos, acendiam incenso. Oh, Yahvé! As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, povo que canta, povo que ora, povo que oferece sacrifício, povo que cumpre os votos com as mãos sujas de sangue. E sujas de sangue não é nem pela questão de um homicídio em primeiro grau, em segundo grau, alguma coisa que seja, mas matar, fazer o mal, perseguir, denegrir as pessoas, não amar a esposa, não amar o marido, não viver para a sua casa, cantando, vivendo uma vida totalmente dissociada. Os fariseus eram assim. Lavai-vos, purificai-vos, olha a palavra de graça. Tirai a maldade de vossos atos, de diante de meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem.
tendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa da viúva. Trabalhem com as coisas comuns, trabalhem com aqueles que precisam. É isso que eu fico observando, irmão, tanta coisa hoje, tantas coisas hoje da igreja brasileira, tantas obras, tantas coisas, e o comum, a igreja, a vida com os santos, a simplicidade, as necessidades ignoradas, preteridas, em nome de uma glória. Tudo para Deus. Somos reformados, somos calvinistas. Malaquias também não poupou palavras quanto a isso. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, ele vai dizer, também expusemos esse livro aqui, no verso 6 em diante, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Interessante que aqui são dois estágios diferentes da era profética. Isaías ali, ainda no contexto dos reis, né, profetizou no reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e Malaquias ele já profetiza aqui no retorno do cativeiro, mas o mal era o mesmo, o problema era o mesmo. Ela não entender que a falsa religião produz falsa adoração, pautada em regrinhas que saceiam o coração, a carne humana, mas não levam a honra de Deus de fato, e não trazem o âmago do homem transformado para a glória de Deus. Filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Eu sou seu pai? Por que você está me honrando? Você faz o que você quer, rapaz. Na hora que você quer. Você anda com quem você quer, você procede, você usa o seu corpo como você quer, seu dinheiro como você quer, e você me chama de pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ah, Senhor. Mateus 7, o Senhor fala, no final do capítulo lido hoje, pelo irmão Ismael. Senhor, Senhor, e ele diz, eu não vos conheço. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino. Sacerdotes, que desprezais o nome do Senhor, vós dizeis que desprezamos o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que havemos profanado. Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Fato é que hoje nós estamos aqui, claro, ele está falando da mesa do sacrifício aqui, aponta aquela mesa para essa mesa, né? Ou seja, nós chegamos muitas vezes para o pão e para o vinho, pessoas que, será que entendemos a grandeza de Cristo? Sacrifício? Ou comemos e bebemos em uma atitude de desprezo que nossas vidas não refletem que de fato Ele é o nosso alimento? De fato, tais pessoas crescem, se desenvolvem nas igrejas, se tornando mestres ou mestras da adoração. O mestre diz que eles ensinam isso. Veja Marcos capítulo 6, ele fala assim, olha, em vão me adoram ensinando doutrinas, são preceitos humanos. Paulo diz em Tito 1:10-11 que ele sai pervertendo casas inteiras, falsos mestres. Nunca tais ensinamentos defrontam ou confrontam a maldade do homem, porém se caracterizam por emocionalismo religioso, desprovido de uma vida verdadeiramente contrita, que embora imperfeita, sempre busca obediência e amor. É aí que está a questão. Contrição, quebrantamento, humildade. Deus nos guarde, irmãos, da adoração que não transforma. Deus nos guarde do deleite nas coisas de Deus, que não nos levam ao deleite na obediência a Ele. Deus nos guarde de sermos profissionais da fé, que aprenderam a andar nos corredores celestes, a semelhança de Satanás, que se apresentou com os filhos de Deus, embora de Deus não fosse filho. No dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, Satanás veio no meio deles. O diabo sempre está no meio do culto. Temos que ter cuidado com isso. Marcos 6, eu quero concluir falando da falsa religião, dizendo que além de elas detêm regras apenas que visam moldar o exterior e que não produzem adoração e que não envolvem o âmago do homem, a falsa religião, ela substitui a palavra de Deus por preceitos humanos. É isso que Cristo fala na sequência. Veja, ele diz no verso ainda 6, 7, e em vão, Marcos 7, em vão, me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos anciãos. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição.
E mais na frente ele diz ainda aqui, no verso 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Desde o princípio, essa foi sempre a estratégia da serpente. Ou seja, usar a linguagem, as estruturas da linguagem humana para trazer outra verdade que nada é do que a mentira. Nós temos que entender que isso aparece para nós em trajes humanos e em trajes bíblicos, em linguagem bíblica. Como nós podemos entender isso? É aí que nós precisamos nos tornar mais maduros. Analisar as Escrituras. O diabo, quando tenta o Senhor cita a Escritura. O Senhor mostra que jamais a Bíblia pode estar em contradição. Jamais você pode levar a sério um teólogo que põe em xeque uma passagem da Bíblia com outra passagem da Bíblia. Ou que fere um princípio anunciado na Escritura, justificando com outro texto, e põe na contramão a verdade de Deus. É isso que o diabo fez aqui. Na tentação em Mateus 4, Lucas 4, e os fariseus aqui chegaram a dizer, olha, existe o voto, parafraseando aqui o contexto. E existiam sim votos em que a pessoa poderia dedicar a Deus coisas, consagrá-las de uma vez por todas. A palavra korban significa isso, algo consagrado, dedicado ao Senhor, pertencente ao Senhor. O que acontecia é que os fariseus, escribas, eles em vida, diziam que tudo que possuíam era o korban, para continuarem se valendo daquilo ali, eles não podiam dar mais para ninguém, eles podiam usar. Mas era do Senhor e eles estavam ali sendo como que guardiões, era consagrado ao Senhor. E chegava ao ponto de eles mesmos nem quererem ajudar os seus familiares. Diziam, olha, aquilo que vocês querem de mim eu não posso fazer. Korban. Eles invalidavam a lei de Deus, o 5º mandamento, honrar pai e mãe, com outro preceito da lei que tratava de consagração e dedicação. Então eles jeitosamente davam, né, um ajuste para manter as suas paixões pecaminosas. Dessa forma, como afirma o mestre, jeitosamente a palavra é negligenciada, rejeitada e por fim invalidada. Entenda, nunca a afronta aparece abertamente a Escritura, mas aos poucos, e com a distorção da própria palavra, ela vai sendo negligenciada, rejeitada e afrontosamente invalidada. Chega o ponto em que você, na sua religião, nas suas regras concebidas, no seu culto criado pelo seu coração, que procede apenas de lábios que honram o Senhor, mas não temem a Ele, você começa a dizer que a Escritura não quis bem dizer isso. Ou que, quem sabe, ela possa estar dizendo isso. Eu acho, na minha opinião, na minha percepção. Cuidado. Isso começou no Éden. Está lá em Gênesis 3. Não foi assim que Deus disse? Satanás não tentou os nossos pais fora da linguagem teológica. Satanás derrubou os nossos pais com a palavra. É a mesma coisa. Não foi diferente aqui também, né, com os fariseus. Eles tentavam justificar a negligência para com o mandamento de amar o próximo, principalmente seus progenitores, dizendo que estavam se dedicando ao Senhor. E nos dias de Pedro, esse texto, eu quero ler com os irmãos, nossa última referência, me chama a atenção porque 2 Pedro, capítulo 2, os falsos mestres, eles negam a soberania divina e ao mesmo tempo afirmam que são salvos por Ele. Olha só, 2 Pedro 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos o quê? Mestres. Os quais introduzirão dissimuladamente a heresia, ela adentra na igreja de forma homeopática. Aos poucos. Heresias destruidoras, ao ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou. Está entendendo? Não, o Senhor é soberano. O Senhor é soberano, tudo. Não, mas na sua vida, não, a soberania de Deus, mas também não é total. Deus não tem como, vamos com calma, não vamos atribuir a Deus essas coisas. Ele me salvou, sou crente, mas esse conceito de soberania
ele é muito calvinista, está muito ligado a essas questões da reforma. A gente precisa entender o conceito judaico de monarquia, o que é que realmente se queria falar com soberania. O que é que se quer falar com soberania? É que o céu reina. No céu está o Senhor no seu trono, Ele faz tudo como lhe apraz. Mas aqui eles são resgatados e questionando a soberania. Os falsos mestres são assim. Mas tudo isso com o intuito de dar invasão às suas paixões de forma piedosa. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Não negociemos isso para dar vazão às nossas paixões. É melhor você lutar a vida toda dizendo que você está errado do que sujeitar um mandamento ao capricho da sua carne. Nunca faça isso. Deixe a Bíblia ser a verdade, o espinho na sua ilharga. Todo tempo você sentindo que está errando. Meu Deus, eu poderia ser melhor. Não abrace conceitos e ideias que amenizam a pecaminosidade que você tem. A Escritura sempre vem para revelar a nossa miséria e a suficiência que há em Cristo para ela. Então, não distorça as verdades fundamentais, eternas. Permaneça para sempre o santo mandamento. Estamos aqui essa noite e é importante que fazemos esse autoexame. A sua fé molda apenas o seu exterior. Você aprendeu a vir para a igreja na quarta, no domingo. Anda com a sua Bíblia. Ouve músicas gospel. Afirma que é crente. Mas como é que você vive? A saúde para a sua alma está em dar o primeiro passo e entender que você está enganando e sendo enganado. Dizer, meu Deus, eu estou aqui cantando, eu venho para a igreja, venho aqui, canto, oro, mas as minhas intenções aqui são outras. Seja sincero com você. Isso vale a eternidade da sua alma. A mim ou qualquer outra pessoa aqui, você vai enganar temporariamente. Você muda de igreja, engana outra turma de irmãos. Mas o Senhor tem os olhos como chama de fogo. Ele sabe se de fato há em você um coração contrito, abatido e que treme da sua palavra. E nunca substitua, nunca deixe que essa palavra, por mais dura que seja, ela seja preterida por você. Não coloque conceitos ou ideias humanas para atenuar o seu problema. Deixe a palavra lhe incomodar, lhe inquietar. Porque é em lhe matar que ela vai lhe fazer viver. A palavra de Deus é vida, mas ela é vida que vem da morte. Jesus Cristo morreu e nós hoje aqui celebramos a morte de Cristo, porque na sua morte nós temos vida. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por sua palavra, pelo santo evangelho. Ó Deus, seja glorificado. Tu és o único digno de toda adoração. Livra-nos da falsa religião e ajuda-nos a vivermos verdadeiramente uma vida piedosa para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém.